Fala galera, vamos lá, vamos trabalhar agora mais um propósito de conteúdo, que é o conteúdo útil. Esse conteúdo é um dos mais importantes na nossa produção de conteúdo, porque ele também, assim como o educativo, oferece para as pessoas uma forma de relacionamento muito eficaz. Você é útil para alguém, quando você oferece ajuda para alguém, você tem sempre muita consideração em troca. E nós estamos falando aqui da relação entre empresas e consumidores, e isso então vai fazer muita diferença. Conteúdo útil, então, dos 5 propósitos, né, que a gente pode encontrar na produção de conteúdo, especialmente também no marketing de conteúdo, né? Enfim, quando a gente fala de conteúdo útil, remete-se mais facilmente a uma prática, uma das práticas mais antigas do jornalismo, né, que no jargão das redações acabou ganhando o nome de prestação de serviço, né, que consiste, na verdade, em ajudar as pessoas para resolver um problema muito específico. Isso acontecia historicamente, sempre aconteceu muito com as emissoras de rádio, que espalhavam repórteres em pontos movimentados da cidade, ou em helicópteros, espalham ainda, né, para indicarem os pontos de maior congestionamento, nos horários de pico, tal. Hoje isso tem ficado um pouco mais para trás, especialmente por conta dos aplicativos de mobilidade como o Waze, mas a gente ainda encontra, né, emissoras de rádio e de TV que mantêm suas unidades móveis no ar aí para fazer esse tipo de prestação de serviço. É um tipo de prestação de serviço para um motorista, né, mas que sempre foi bem importante e sempre funcionou bem. Um outro exemplo é, por exemplo, dia de provas de Enem, sites e jornais acabam não se limitando a dar notícias sobre as estatísticas do exame, né? Acabam invariavelmente, elas vão publicando mapas, explicam como chegar no lugar da prova, indicam quais ruas estarão fechadas. Isso também é um tipo de prestação de serviço e é muito legal. E a ideia central, então, do conteúdo útil é bem antiga: ajudar o público de alguma forma, né? Ajudar o público de alguma maneira. O que mudou muito nas últimas décadas foi simplesmente como a tecnologia disponível poderia colocar essas ideias em prática, diferentemente do que a gente tinha até então, né? Um novo leque de possibilidades, e a gente entende isso então a partir do conteúdo útil dentro do content marketing, dentro do marketing de conteúdo, como sendo uma das prestações de uma das produções de conteúdo mais interessantes para ser desenvolvido. Eu vou parte dessa aula, né, boa parte dessa aula, ela estará, ela é fundamentada em um livro chamado Utility. É um livro que foi escrito por hoje a pessoa que é considerada um dos estudiosos mais importantes em marketing de conteúdo no mundo, que é o norte-americano Jay Baer, né? E ele escreveu então esse livro, né? Esse livro chamado Utility, e ele oferece então para você, para quem for ler, né? Um livro muito importante, o passo a passo de como produzir conteúdos úteis e conseguir promover esse relacionamento maior entre as pessoas. E aí, nesse livro do Utility, né, o Jay Baer fala o seguinte, né, se você fechar uma venda, você conquista um cliente hoje. Mas se ajudar alguém, você conquista um cliente pelo resto da vida. Isso é o Utility. Saca isso? O Jay Baer é um dos mais admirados hoje influentes autores dos Estados Unidos nessa área de marketing de conteúdo. E ele escreveu o livro Utility, que foi um dos mais vendidos na área de negócios em 2013, ainda há 7 anos. Né? Um livro super atual também, e traz uma visão muito objetiva e direta de como essa visão, na visão do autor, né, as empresas têm que fazer seus conteúdos serem úteis para as pessoas. Né? Acaba sendo muito importante porque, assim, os consumidores hoje, né, todos nós, vocês podem ver esse exemplo diariamente nas suas próprias redes sociais, nos seus e-mails. A gente recebe uma avalanche de convite o tempo inteiro, né? Toda empresa
pede like, pede clique, pede atenção, e aí no meio de tanta concorrência, dessa barulheira toda, existem apenas, na verdade, duas maneiras que uma empresa consegue para se destacar segundo o Jay Baer, né? Ou a empresa é uma fora de série, ou ela é útil, né? Se você, então, é uma fora de série como a Apple, por exemplo, tudo bem, aí você não tem muita dificuldade. Se você é uma fora de série como a Coca-Cola, beleza, você não tem. Agora, se você não é uma Apple, se você não é uma Coca-Cola, você tem que chegar no consumidor de outra forma. E, na verdade, o que Jay Baer coloca é que, sendo útil, você consegue oferecer para os consumidores um nível de consciência e relacionamento a longo prazo que pode ser muito importante no processo de decisão de compra, né? Então é isso que a gente é isso que eu ressalto na questão da produção de conteúdo com relação ao conteúdo útil, porque ele é muito parecido com o conteúdo educativo. Ele tem quase que o mesmo princípio, né? Porque assim, ó, se você ajuda alguém, você conquista essa pessoa para sempre. Se você ensina alguém, você conquista a pessoa para sempre, né? E na questão, então, do utility e da questão do conteúdo útil, da questão do conteúdo educativo, isso fica próximo, né? Ou seja, a gente tem uma possibilidade de ganho muito grande, especialmente porque a gente atinge o consumidor naquilo que ele mais precisa. O conteúdo útil é uma evolução do que a gente chama em marketing de awareness. O awareness nada mais é do que como é que nós vamos... como é que eu vou poder... como é que nós podemos, na verdade, traduzir... Bom, o awareness, na verdade, é isso aqui, ó. É uma expressão que significa consciência da marca, né? Então, ou seja, nos estudos de marketing, quando você estuda marketing, você vai ter esse awareness. Ou seja, quando a gente fala assim de content awareness, na verdade é uma consciência de conteúdo, né? E esse conteúdo útil na verdade, um tipo de conteúdo que gera muito o awareness. Por quê? Porque as pessoas, quando são ajudadas, vão sempre se lembrar de quem ajudou e acabam voltando para as suas páginas, para o seu site, para os seus portais, daquele espaço onde ele foi ajudado, né? Então, é fundamental que a gente consiga perceber que nós estamos falando aqui de uma lembrança positiva, né? O consumidor tem sempre uma lembrança positiva quando ele é ajudado, quando ele recebe conhecimento. E aí nós estamos nesse campo, então, do awareness. Existem 3 tipos de consciência da marca, tá? Existem três tipos de maneiras de se promover uma consciência da marca. Vamos só pular aqui. A primeira delas é o que a gente chama de top of mind, né? O top of mind na verdade, o desafio é vencer uma corrida na mente dos consumidores. O Top of Mind ele é muito conhecido a partir da pesquisa da Folha de São Paulo e também a partir da pesquisa aqui da própria Facop, que a gente já desenvolve há 10 anos, né, com relação à população prudentina, né? Quais são as marcas Top of Mind da população? Quando você faz a pesquisa, o consumidor ele tem 3 segundos para responder o nome de uma marca relacionada a um segmento. Esses 3 segundos são fundamentais para indicar qual que é a marca que está no topo da cabeça desse consumidor, né? Então, essa marca que está no topo da cabeça não chega lá também à toa, porque essas marcas bombardeiam as pessoas com mensagens, exposição na mídia e acabam conseguindo, então, ser top of mind. Não significa que a pessoa consuma aquele produto rotineiramente, mas ela pode, na verdade, ter uma lembrança da marca imediata quando ela é perguntada, né? Então, mas obviamente que isso faz diferença na hora da compra, né? Tem 2 exemplos brasileiros que a gente acaba sempre falando assim, ó, lavadora de roupa, uma Brastemp. Por quê? Porque feito uma campanha há muito tempo que a gente trabalha com esse slogan, não é assim uma Brastemp, já foi, né? Já podia ser uma Brastemp. Ó, tá aqui, tem essa daqui, não é uma Brastemp, mas pode ajudar. Quer dizer,
É um slogan que pegou bastante. O outro slogan, que é um exemplo que acaba gerando muito top of mind, que é o Pergunta Lá no Posto Ipiranga, né? Acaba virando até mesmo uma frase que a gente usa no nosso dia a dia. Então, o top of mind é um dos tipos de consciência de marca que a gente tem. Tá? O outro tipo de consciência de marca, de awareness, é o chamado frame of mind, que na verdade seria como um estado de espírito. É assim, ó, quando uma pessoa estiver com seu modo de compra ligado, a marca aparece como uma oferta. Sabe quando você vai buscar o número de telefone na lista mais e você está buscando, sei lá, uma farmácia, a farmácia Santo Antônio lá no seu bairro, mas você digita lá farmácia na lista mais, aparecem várias outras antes da farmácia Santo Antônio. Na verdade, algumas empresas que aparecem nisso acabam sendo, na verdade, acaba sendo um trabalho de marketing, acaba sendo um trabalho para que você tenha consciência da marca sempre que você procurar. Então, não necessariamente você está procurando aquelas que estão em destaque, mas ela acaba aparecendo sempre. Uma hora ou outra pode ser que você se convença, então, que você pode não comprar na farmácia Santo Antônio e acabar comprando, então, na farmácia que está anunciando bastante, né? Então, isso é importante. Agora, olha só, observe essa relação por um outro ângulo, porque assim, tem uma coisa que você nunca faz. Você nunca vai no Google, por exemplo, digita assim, ó, eu estou no mercado disposto a comprar algo. Eu não sei exatamente o que. Pode ser qualquer coisa. Por favor, Google, me ofereça algo e me surpreenda. Quer dizer, não necessariamente. A gente tem que perceber que as pessoas não se importam exatamente com as marcas. Elas vão buscar o que é bom para elas. E aí entra o terceiro tipo de consciência de marca, que é o chamado friend of mine, né? Que em tradução livre seria algo como consciência de marca por um amigo meu, né? Ou seja, parte da premissa de que hoje as empresas estão disputando com as pessoas físicas a atenção do público, né? Então elas estão competindo com os nossos familiares, com os nossos amigos, que usam também as mesmas ferramentas e as tecnologias que as marcas e indicam as marcas, né? Então, por isso, para a gente ter uma marca de sucesso, a gente tem que considerar a marca como uma parceira, né? Se na condição de amigo você proporcionar a elas um valor real, você está... O que é proporcionar um valor real? Você está proporcionando para ela conteúdo útil, para que ela resolva problemas, para que ela tenha necessidades solucionadas, né? Em vez de ficar oferecendo cupomzinho de desconto, promoção, essas coisinhas, você oferecer para ela algo que vai ser visto como uma lealdade, né? Isso é o tipo de empresa que consegue alcançar um nível de público maior, né? Então, ou seja, quando você tem uma empresa que é amiga sua, você se sente bem com ela, você sente que ela é sua parceira, você fica contente em participar do processo de compra nessa empresa, você fica mais à vontade nesse lugar, significa que você tem uma consciência de marca a partir desse aspecto da amizade, né? Então são 3 tipos de consciência de marca que a gente acaba tendo e que por importância aí no sentido do conteúdo útil, acaba sendo derivado dele, né? Ou seja, o conteúdo útil acaba sendo um instrumento muito importante para a gente atingir esses 3 tipos de consciência de marca que a gente tem hoje no mercado, né? Dentro da área do marketing de conteúdo. Quais são os desafios para a gente publicar conteúdo útil? Primeiro, descobrir quais são as necessidades do público, né? Essa descoberta pode surgir simplesmente a partir do insight que alguém do time de comunicação ou do marketing tiver, ou ele pode ser fruto do uso de mecanismos de análise, investigação do comportamento do público, tipo, se você vai trabalhar com buyer personas, se você vai trabalhar com pesquisas de opinião, enfim. Ou então, você pode também escolher uma forma de entregar o conteúdo útil pelo canal mais adequado, né? E aí a gente tem situações... existem exemplos que são bem interessantes para a gente poder falar com vocês. Tem o caso da Ecovias, que depois numa aula mais
que a gente tiver numa aula online, ao vivo, posso apresentar o site para você, a gente navega junto. Mas, por exemplo, o site da Ecovias, né, a empresa que administra as estradas em algumas regiões aqui do país, ela possui um perfil no Twitter que ajuda os motoristas para evitar congestionamento. Né? Essa empresa não apenas informa as condições da estrada, mas ela também responde individualmente cada pergunta que é feita. Né? Isso faz muita diferença. Tem um outro caso que é muito famoso na área de conteúdo útil, que é do Hospital Infantil de Phoenix, está nos Estados Unidos, que ele disponibiliza um aplicativo para o celular, para qualquer pessoa, chama Call City Health. Né? Está disponível para o iPhone, para o Android e tal. E ele ajuda os pais a escolher a cadeirinha de carro certa para os seus filhos. E aí eles vão digitar a altura, o peso da criança, o aplicativo recomenda o modelo ideal, o jeito mais seguro e tal. Quer dizer, são formas da gente atender o público de alguma maneira. O Jay Baer acaba colocando isso, né? Classificando esse conteúdo útil em 3 categorias bem interessantes, né? Que a gente pode, 3 faces que a gente pode ver de conteúdo. Então, a primeira é aquela que consiste em informação self-service, né? Consiste em dar às pessoas a oportunidade de se informarem como e quando desejarem. É diferente da gente fornecer informações baseadas no funil de venda, né? Que obedece ao critério das empresas e não exatamente das próprias pessoas. Né? Então, quando a gente tem uma face do conteúdo útil que a gente está respondendo, que a gente está atendendo as pessoas em si, não a empresa em si, isso faz muita diferença. Nós estamos pensando no consumidor, né? Não estamos pensando virado para o nosso umbigo. Cada vez menos as pessoas precisam, por exemplo, de um vendedor, né? Só que elas precisam mais de informações úteis sobre um produto. Quando eu vou comprar, por exemplo, um produto e eu chego no Zimote, né? O Zimote, na verdade, é o momento zero da compra, né? Essas decisões de compra hoje cada vez mais acontecem com a gente sozinho, a partir da internet. Essa semana eu comprei um tênis, mas eu não preciso de um vendedor ficar olhando para mim e mostrando, ó, esse tênis tem isso, tem aquilo. Quando eu entro lá no site que eu escolhi para comprar o tênis, todas as informações estão lá. Todas as informações estão ali de forma útil para mim. E eu só não consigo pegar, mas eu consigo ter uma noção muito, muito concreta do que é aquele produto. Obviamente que quando chegar aqui na minha casa, pode ser que eu não goste, pode ser que eu não tenha assim, uma satisfação no momento de receber aquele produto, e eu posso devolver. Mas normalmente a gente acaba ficando porque a gente já entendeu a utilidade que estava expressa lá no site. Outra coisa é a gente ter uma transparência muito radical, né? E a gente fornece resposta para quase todas as perguntas, antes mesmo do consumidor pensar em perguntar, né? Porque assim, se você oferece para ele mais dúvida do que resposta, você vai ter um problema muito sério, né? A transparência é interessante porque assim, ó, quando você talvez esteja pensando assim, né? O utility é interessante, mas ninguém no meu segmento, sei lá, eu nunca vi ninguém fazendo algum tipo de coisa, por que eu vou começar? Veja só, o que importa na questão do utility, né, é que as pessoas, na verdade, sejam ousadas. Quando eu falo isso, eu estou falando o seguinte aqui, né, nessa questão da transparência. Se o seu produto é um produto que não serve para determinados públicos, diga isso, deixe claro isso. Comprometa-se a trazer essas respostas, essas informações para os clientes. Porque muitas vezes você pode não conquistar esse cliente agora, mas você consegue, na verdade, conquistar esse cliente mais para frente, né? Então, e esse cliente pode até mesmo falar depois da sua marca para as outras pessoas, e aí lembrando também da questão da consciência de marca a partir das amizades. E uma terceira face do conteúdo útil é a chamada relevância em tempo real, né? É uma técnica que está baseada na geolocalização, para ser útil nos momentos mais específicos. Isso aqui é o top dos tops
né, a partir da tecnologia existente em tempo real, né? A gente são mais ou menos três maneiras. Assim, a primeira é ser útil com base na localização do cliente, a segunda é ser útil com base na situação do cliente e a última é ser útil com base em fatores sazonais ou externos. Mas na verdade você está sendo útil no momento em que o cliente mais precisa de você, no momento em que ele está passando por você, no momento em que ele precisa chegar até você. Então, quando a gente tem essa questão da relevância em tempo real, nós estamos falando aqui de conteúdos úteis que vão, na verdade, se aproveitar daquele instante em que você está passando. Então, você pode ter, por exemplo, você está numa cidade como São Paulo e você está, sei lá, no meio do trânsito por volta do meio-dia, 1 hora, e aí você está com fome, só que você está no congestionamento. Todo esse aparato tecnológico está indicando para as marcas que você está parado, que você está no congestionamento, que você pode querer um almoço rápido, alguma coisa ali. E ó, isso já funciona muito e funciona bem, né? O caso mais relevante que nós temos, né? O caso mais relevante que nós temos aqui no Brasil e mais fácil da gente entender é o Waze, né? O Waze é um aplicativo de mobilidade urbana que tem uma única função que é te levar do ponto A ao ponto B no menor tempo possível. Mas o Waze faz um baita de um trabalho de relevância em tempo real, né? Então ele, ao mesmo tempo que ele está mostrando para você o melhor caminho a fazer no menor tempo possível, também está dando para você as oportunidades que você poderá aproveitar no decorrer do caminho, seja para fazer compra, seja para fazer esporte, seja para consumir, seja para comer, seja para beber, seja para se divertir, né? Então você tem normalmente uma situação muito bem colocada em tempo real para fazer com que você tenha toda essa utilidade à disposição, né? Então esses são os três pontos, três faces do conteúdo útil que o J-Bar coloca como sendo fundamental no desenvolvimento dessas produções de conteúdo, beleza? Bom, e é isso, gente. Então, com relação à produção de conteúdo útil, são as principais informações, especialmente fundamentado no livro Utility. Eu vou deixar esse livro para vocês disponível lá no Aprender também. Vou deixar uma resenha, na verdade, não um livro, o livro só tem em inglês, mas vou deixar uma resenha lá para vocês, para que você possa se aprofundar também, caso você queira. E junto com esse material também vou disponibilizar aqui, ó, para a gente saber mais, dois cases, né? O case Waze Medley. Medley é uma fabricante de remédios, de medicamentos. E o caso Waze da Flávia Rosário, que é a head de marketing, né? Que faz um talkzinho bem rápido de 5 minutos e explica um pouco o que é o Waze. É bem interessante para a gente saber. O Waze é um aplicativo que surgiu numa garagem lá em Israel e virou o que é hoje, né, em termos de mobilidade urbana. Então, acho que é muito interessante para a gente ter uma noção de como ele funciona. Beleza, gente? É isso aí, conteúdo útil. Mais um para conta. Valeu, abraço, até mais.